Você já sentiu que você pertence a uma outra época, a um outro período histórico que não o seu? Quando eu era adolescente, quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu era um grande fã do rock dos anos 60. Quase todas as bandas que eu ouvia eram daquele período: Beatles, Rolling Stones, The Purple, ou mesmo os cantores, né, o Jimi Hendrix, Janis Joplin. Ou seja, eu me sentia pertencendo aos anos 60. Embora eu não fosse drogado, não usasse maconha, não usasse LSD, eu me identificava muito com aquele espírito de liberdade daquela época, um espírito contracultural deles, de querer um mundo mais pacífico, sem guerras, sem violência e sem repressão. Inclusive eu vejo o rock and roll como uma grande linguagem de libertação, de revolução, de transformação social também. Quando eu nasci nos anos 80, né, em 1980, Woodstock, que foi a grande festa dessa geração, que foi assim, o maior símbolo dessa geração, que foi um show que ocorreu nos Estados Unidos, que reuniu muitos milhares de pessoas, tinha ocorrido 11 anos antes do meu nascimento. Ainda era bastante próximo da minha geração. O John Lennon morreu no ano que eu nasci, ou seja, o mundo que eu nasci ainda estava muito influenciado pela essa herança dos anos 60 e 70. Hoje eu estava num restaurante aqui na Grécia, aqui em Atenas, que é uma cidade que parou um pouco nos anos 80, e tava passando uns clipes na televisão ali, e eram uns clipes dos anos 80, né? Aqueles clipes com aquelas ombreironas, o cara tocando aquele tecladinho como se fosse uma guitarra, sabe? Essas coisas bem típicas dos anos 80. E caiu a ficha, me caiu a constatação de que os anos 80 hoje, eles representam o que os anos 60 representavam para mim. Eu vejo muitos jovens saudosistas com relação aos anos 80, com os cantores dos anos 80, as bandas dos anos 80, como a Madonna, como a Cyndi Lauper, como o próprio U2, sabe? Aquela música mais sintética, e que representava talvez uma geração um pouco mais descrente, um pouco mais cética, embora no Brasil talvez tenha sido a geração da libertação também, porque foi quando acabou a ditadura no Brasil, e acho que muita gente sentiu que poderia expressar coisas que não podiam expressar antes. Talvez os anos 80 no Brasil fossem o reflexo dos anos 60 nos Estados Unidos. E eu percebo isso um pouco também nas séries atuais. Quando você assiste a série Stranger Things, por exemplo, que fez muito sucesso recentemente, que é ambientada nos anos 80, né, que tem todos aqueles elementos, aqueles detalhes que tinham nos filmes dos anos 80 também, como as crianças com bicicletas, elementos paranormais, muito influenciado pelos filmes do Spielberg ou de George Lucas. Então eu percebo que há um saudosismo não com os anos 60 mais, mas com os anos 80. Então essa geração nova agora, essa geração que é hoje adolescente e que se sente deslocada nesse mundo atual, talvez olhe mais para os anos 80 do que para os anos 60, como eu olhava, como a minha geração olhou. Se for para pensar, como eu disse, que quando eu nasci o Woodstock tinha corrido 11 anos antes, se for pensar agora, os anos 80 correram 37 anos antes, gente, da nossa época atual. Ou seja, muito chão já. E a gente percebe também como o tempo passa, né? Como o tempo passa e como esse saudosismo acaba também envelhecendo junto. Eu não tenho saudade dos anos 80, embora quando eu ouço algumas bandas dessa época, ou vejo alguns filmes, me tragam uma saudade, mas eu não tenho saudosismo dos anos 80, porque eu vivi essa época. Eu sei o que eram as coisas boas dessa época e o que eram as coisas ruins. Então o que eu vejo é que os anos 80 são os novos anos 60. E à medida que essa geração que cresceu nessa época se tornam produtores culturais, se tornam a voz de uma geração, é evidente que você vai retornar para esse período para buscar inspiração. Eu penso que muita gente, muito criador, muito artista, ele sempre vai falar de uma época na qual ele foi mais feliz, na qual ele criou essa concepção de mundo. Eu percebo que eu retorno muito para os anos 80 e para os anos 90 nos meus livros, justamente por isso, porque foi o período no qual eu estava crescendo como indivíduo, assumindo autonomia, assumindo identidade. Então, muitas das referências que a gente tem, muito do nosso elemento formador, vem da época que a gente era criança e adolescente. E isso, evidentemente, vai se reproduzir nas produções culturais. É bem provável que a gente vai ver mais séries ambientadas nesse momento, a gente vai ver mais filmes, mais livros e talvez até a música buscando inspiração nesse período. Na minha juventude, a grande série que trazia esse saudosismo era Os Anos Incríveis, né, que tinha o personagem do Kevin Arnold, que era uma criança que cresce nos anos 60 e vai passando por todo esse movimento de hippies, do rock and roll, dessa geração revolucionária. E agora o que a gente vê são jovens assistindo essa nossa infância, esse nosso passado, que para eles vem revestido dessa aura de saudosismo. Eu quero saber de vocês aí, se vocês já se sentiram assim, se vocês se sentem saudosistas de uma época que vocês não viveram, qual época é essa? Deixe no comentário aqui embaixo. Me fale também o que você pensa sobre essa relação com os anos 80, se você tem saudade dos anos 80, da sua infância, da sua juventude, se você viveu essa época, ou se você não viveu, o que você pensa sobre esse período, que foi um período muito doido também. Deixe no comentário aqui embaixo, assina o canal se não assina ainda, deixa o joinha e a gente se vê por aí. Um abraço e até mais. Tchau!